Olá, bem-vindo de volta. Você, seu pecador contra o Deus Imperador, está pronto para receber a sua punição, porque a adepta sororita vai vir com uma régua na mão. Bem, meus amigos que querem conhecer mais sobre o futuro sombrio que nos aguarda no milênio de 40.000, com umas pitadinhas de quinta série aqui ia ler, nós vamos hoje falar de um assunto que eu temi entrar, que eu fiquei um tempo aqui sem falar, porque é muita coisa, é um monte de detalhezinho, e eu vou provavelmente me embabacar no meio, então se eu errar alguma coisa, por favor, me corrijam, fiquem à vontade, porque é um monte de coisinha. Mas ok, vamos enfrentar a burocracia imperial, alguém tem que fazer. Então hoje vamos falar das ordens das Irmãs de Batalha. Como assim? Os Astarte têm subdivisões, os capítulos. As Irmãs de Batalha também, só que as divisões delas são mais complexas. Uma vez por mês mesmo elas ficam insanas, mas... Tô brincando. Mas, meus amigos, é bem mais complexo que a parte dos Astarte. Não é tipo cada capítulo tem sua cultura e seu negócio, não. Aqui nós temos ordens, e as ordens maiores tipo englobam um monte de ordens pequenas, e aí cada uma representa aquilo ali. E é um monte de coisinha, e cada uma se ramifica em outra, e não acaba nunca. Portanto, eu nem vou tentar. Eu vou resumir, mas resumir muito, para te entender o contexto geral das ordens, e ainda assim vai ser um pouco maçante, mas vamos lá, vamos ter que começar por algum lugar para te entender a estrutura e organização das Irmãs de Batalha. É o seguinte: primeiro, da onde elas vêm. Teoricamente, qualquer humana que tem fé no Deus Imperador poderia ser recrutada para um convento das Irmãs de Batalha. Normalmente tu é de uma família nobre e tu tem, digamos, alguém com pensamento independente, uma filha ali que tipo tá muito chata, tu não vou te botar na linha, manda pro convento. Qualquer pessoa assim quer mudar de vida, ou realmente aqueles que sentem assim, o fervor e o zelo pelo Deus Imperador, podem entrar, sendo mulheres, obviamente, é uma irmandade, são freiras, então não vem com política moderna no 40.000, isso é um negócio, é um convento de freiras, só aceitam mulheres. Ponto. Sem política moderna no 40.000. Gosto de ressaltar isso aqui. Então, elas, depois, quando elas entram, elas são novais. Novais seria novícia? Novícia é tipo a recruta freira. E a nossa recruta freira, até chegar no ponto de uma verdadeira irmã, ela vai sofrer, mas vai sofrer muito. Vai sofrer não ter comida, vai sofrer tipo passar frio, vai sofrer castigo, vai sofrer um monte de coisa, até que ela finalmente se ajeite e aceite que ela não é nada e que o Imperador é tudo. Quando ela começa a entender que na fé do Imperador é o caminho correto, aí ela ganha um rank, mas ainda um rank menor, e ela vai sendo cada vez mais treinada, depois também na arte marcial. Na arte marcial, por quê? Porque o Imperador é um deus guerreiro, então você sendo um guerreiro, você agrada o Deus Imperador. A vontade do Imperador é defender a humanidade. Se nós pudermos ajudar a defender a humanidade, ótimo. Elas têm um credo: o Imperador nos protege, mas nós devemos proteger o Deus Imperador. Bonito, achei lindo isso aí. E elas então treinam em combate, depois que elas aceitam e percebem ali que a irmã realmente está no caminho da fé. Então agora ela vai treinando, e conforme ela vai ganhando experiência e passando dos treinos e desafios um a um, depois de muitos anos de treinamento, ela consegue, e claro, não só de treinamento,
físico, mas mental e da alma, no caso de resistência à corrupção caótica, qualquer tentação e coisas assim. Ela vai fazer os votos sagrados ao Deus Imperador, e nesse momento ela vai entrar para a Irmandade. E aqui eu vou começar a citar os cargos. Uma irmã de batalha fez um longo caminho entre uma jovem que não tinha noção de nada, ou que tinha muita fé no Deus Imperador e queria ser uma irmã de batalha, ou que os pais mandaram para um convento para se livrar dela. Tem várias causas para acontecer isso. Independente, agora ela é uma irmã de verdade, e para chegar no nível de irmã de verdade, ela mostrou fé, respeito, e ela foi botada no eixo pelo treino e disciplina das outras irmãs, e agora ela é uma delas. Nesse momento é uma coisa de honra, cara. É tipo tu alcançar um negócio que tu tentou a vida inteira. É incrível a sensação de ascensão quando elas fazem parte, pertencem à Irmandade. E esse, como é que eu vou dizer, laço de amizade, tipo de desafio e de superação, vai com elas a vida inteira. É um jeito maravilhoso de criar união e coesão entre os soldados que elas vão lutar. Então é um jeito lindo, assim, de fazer, tipo, uma vai lutar pela outra, uma vai ajudar a outra quando a outra precisar, não vão abandonar alguém em batalha. Tipo, é um negócio que elas sabem e têm essa empatia, porque elas têm esse sofrimento juntos. Depois de virar uma irmã de batalha, quando ela é veterana e consegue dominar ali, mandar num pequeno regimento, ela vai ser considerada uma irmã superior. Uma irmã superior seria basicamente um oficial de campo, um sargento, para comandar um esquadrão delas em batalha. Depois disso, o esquadrão dela conseguiu derrotar ali um monstro gigante dos tiranídeos, um demônio maior, uma coisa incrível. Aí ela vai receber uma promoção e ela vai para Palatine. As Palatines também, anos de combate, também vai acabar virando uma Palatine. É uma oficial júnior, mas não é júnior porque ela é nova, é júnior porque ela é recém-promovida e não tem aquela experiência em ser uma oficial. Nesse caso já aumenta um monte o nível de comando e tipo a dificuldade do negócio. E depois, quando ela consegue provar que ela realmente é uma boa oficial, ela vai ser promovida a canonés. E existem vários tipos de canonés, mas as principais, a preceptor e commander, são níveis diferentes de comando, e a superior é a que lidera uma ordem. Então todas as irmãs estão abaixo da canonés superior. Lembrando que as irmãs de batalha não são Astartes, elas não vivem para sempre, elas têm uma vida maior que um ser humano regular, até porque fisicamente elas são incrivelmente fit, mas tipo, tu aí com seu colesterol em 400 não vai chegar na idade delas, e mesmo assim, porque elas fazem exercício todo dia, e tudo, e jejum, né, e um monte de coisa, mesmo assim, em geral, e tem tratamentos no futuro que são melhores do que de hoje, tudo bem, elas vão viver, digamos, uns 150, 200 anos, muito menos que um Astarte que teoricamente não envelhece, tipo, os Astartes do caos estão há 10 mil anos lutando, enquanto nada mata eles, eles continuam aí. E as Prioress, que é isso? A Prioress só existem duas. Quando foi fundadas as Irmãs de Batalha, elas foram divididas em dois. Uma parte delas ficou na Terra e outra ficou em Ofélia 7. Essas regiões eles foram chamadas de conventos. O Sanctorum, que ficava em Ofélia, e o outro, o Priores, que fica na Terra. E a líder desses conventos, a maior das irmãs, é a Prioress. Essas aí tu não vai ver em batalha, elas fazem mais a parte administrativa do negócio, então geralmente quem vai liderar em batalha são as canonés. Ok, e quem é essa Abbess Sanctorum, já que é o rank mais alto aqui na nossa lista? A Abbess Sanctorum
A primeira foi a própria Alicia Dominica. Como assim? A Alicia, ela era tipo a primeira irmã de batalha propriamente dita depois de ascender, porque ela teve uma audiência com o Big E. O imperador chamou ela, não, o imperador não chamou, né? Os custódes convidaram ela para a sala do trono porque elas estavam sendo enganadas pelo Gosh Van Dyer, e aí o imperador falou com ela, deu uma iluminada. Depois que ela viu o imperador, o cabelo dela ficou branco e ela viu a verdade. Ela foi lá e matou o Gosh Van Dyer, um cara que estava enlouquecido por poder, e acabou ali com o reino de sangue. A Age of Apostasy acabou. Então, parabéns para ela. E ela era a primeira das líderes das Irmãs de Batalha. E quando eles criaram esses conventos, ela era a líder. E ela sobreviveu por vários séculos, porque tipo, ela era uma santa imperial. Mas ela acabou morrendo em batalha depois. E como ela morreu, quem iria assumir o lugar de uma santa? Não dava, não tinha ninguém que conseguiria preencher, e por muito tempo ninguém preencheu a vaga de líder das Irmãs de Batalha, até que um dos High Ecclesiarch finalmente falou, deu disso aí, tem que ter alguém pra gente conversar e mandar, tipo, não, precisa fazer isso com quem que a gente fala, uma burocracia chata, então tem que botar alguém pra mandar. Então, se eu não me engano, o nome dele era Equitus, Equitus o nono, ou 11º, não lembro, Equitus 11º, isso. Ele pediu pra elas, tipo, botar uma líder no lugar, e ele meio que já, essa aqui, bota essa, a irmã Palmiro. A irmã Palmiro, para não confundir com Palmira. Bem, a irmã Palmiro iria ser a próxima Abbess Santorum, que para elas é tipo um papa, é um papa das Irmãs de Batalha. E agora a Abbess Santorum foi então escolhida meio que à força. Porém, a irmã Palmiro falou que não podia, porque ela tinha uma viagem programada, uma peregrinação religiosa para São Leor. São Leor é o mundo de origem das Irmãs de Batalha. A eclesiarca, tipo, como é que o alto eclesiarca ia dizer, não, tu não pode fazer uma peregrinação religiosa? Se tu quer fazer uma peregrinação religiosa, faz então, e depois assume. E foi isso que aconteceu. Ela fez a sua peregrinação para o mundo natal das Irmãs de Batalha e voltou. E, cara, elas são uma religião, né? Então qualquer coisinha vira tipo um ritual, uma tradição. Então, como ela teve que ir lá peregrinar primeiro para depois assumir, desde então todas as Abbess Santorum teriam que fazer a peregrinação antes de assumir. E assim ficou uma tradição por 400 anos. Todas as próximas Abbess Santorum escolhidas tinham que peregrinar para o mundo original antes de ganhar o cargo. E a última, infelizmente, desapareceu. Não se sabe se ela foi emboscada no caminho, não se sabe se ela foi sequestrada, não se sabe se o imperador chamou ela para conversar. Ninguém sabe o que aconteceu. O nome dela era Irmã Sabrina e ela sumiu. Como nunca foi encontrado o corpo e ninguém tem a confirmação da morte, não podem votar uma próxima. Portanto, a vaga hoje está aberta. Não adiantou nada a Eclesiarca ter feito todo esse chapauzinho para poder forçar uma a ficar no lugar, porque hoje em dia, pela lei, ninguém mais pode assumir o lugar até eles confirmarem a morte da irmã Sabrina. Boa sorte com isso aí. O corpo dela já desapareceu há muito tempo. Se ela não tinha morrido antes, agora ela morreu de velhice. Ok, tudo bem, o Império é um lugar muito burocrático, então espero que tenha entendido que elas têm ranks e geralmente é por senioridade e por valor em serviço. Beleza, agora sim. Agora que a gente já falou dos ranks, nós vamos falar um pouco das ordens maiores. Quando a gente fala sobre ordem maior, imediatamente o pessoal pensa em 6. Mas esse pessoal que pensou em 6 ordens maiores está certo
porém errado. Como assim? O que são as ordens maiores? As ordens maiores, cara, são as principais e maiores das irmãs de batalha. Só que nem toda irmã é uma irmã de batalha. Ué, como assim? Peraí, o quê? As adeptas sororitas, todas elas treinam luta, todas elas são hábeis em combate, claro, algumas mais que as outras, e algumas têm o dever de fazer coisas para manter o conhecimento, as relíquias e o funcionamento da eclesiarque como um todo, e nem todas elas vão para o campo de batalha com uma pistola bolter em cada mão atirar na cara de herético. Algumas ficam nos santuários, nos templos, nos gigantescos monastérios, nos mundos tipo templo, mundo cardinal, tipo tem o mundo inteiro é basicamente um templo. Nesses locais elas ficam, elas arquivam textos religiosos, elas catalogam relíquias, elas traduzem e avaliam conteúdo herético para depois queimar, elas fazem um monte de coisa que é essencial ao funcionamento da eclesiarquia, e nem todas elas são militares, e algumas que não são militares são maiores também. Por isso, eu vou trazer elas primeiro e deixar as militares por último, até porque as militares são mais legal. Mas vamos lá. A primeira das ordens maiores é a Ordem Famulus. O que é a Ordem Famulus? Primeiro, é fabulosa? Sim, também. Ela é muito chique. A Ordem Famulus é a ordem das irmãs que fica junto às famílias nobres. Peraí. Como assim? Existem ordens, várias na verdade, das irmãs de batalha que não vão pro campo de batalha, que não vão por aí no império matar todo mundo. Elas ficam junto à nobreza. O quê? Sim, então elas têm uma vida fácil no bem bom e tudo mais. Não é bem assim. Elas têm o seu dever com o eclesiarque e elas cumprem com louvor. Qual é o dever delas? Normalmente é o dever delas guiar as famílias nobres ao culto do Big E, ao culto imperial, ao credo que o imperador é um deus e que nós temos que fazer tudo pelo Deus Imperador, e que a humanidade, em primeiro lugar, os alienígenas têm que queimar. E elas fazem isso de forma espetacular. Tu vai ver que os nobres tendem a subestimar os inimigos, achar que os alienígenas são fracos, inúteis, atrasados. Por quê? Porque a educação deles vem da Ordo Famulus. Então, as irmãs de batalha têm escolas, têm tipo tutoria privada, e elas ensinam os nobres o que eles têm que saber desde pequeno, sobre que o Big E é o cara, sobre que os alienígenas não estão com nada, e elas vão doutrinando as famílias nobres no culto imperial. Além de que uma família nobre, para ficar acima de qualquer suspeita, tem que ter um apoio de eclesiarque, porque não tem problema nenhum. Tu tem uns esquema ali que é considerado legal no teu setor, tu tem uma frota ali particular, tu tem uns soldados particular, ninguém vai dar bola, desde que tu pague o teu tributo. E assim, a igreja imperial, para garantir que tu não tá sendo um herético, também tem um tributinho, então tu pode pagar diretamente com elas. Cara, elas são tipo umas traficantes de influência. Sim, são, mas funciona maravilhosamente bem. E todos os planetas onde elas estão têm um resultado positivo. O quê? Como assim? Como doutrinação religiosa fanática pelo Deus Imperador pode ter um resultado positivo? Primeiro, o mundo fica mais lealista, a população humana é mais bem tratada pelos nobres e, em geral, a fé
e a honra, tipo, e a estabilidade que elas trazem, acaba trazendo uma qualidade de vida melhor à população em geral. Então, elas são vistas como uma coisa boa e uma coisa proveitosa para o mundo, e estatisticamente é verdade. Num mundo onde elas atuam e agem para meio que doutrinar os nobres fornecem coisas melhores, tipo como caridade, tipo eles são mais desapegados a bens materiais e acabam ajudando a população mais. Em si circula renda, circula dinheiro, o mundo cresce. Em geral, elas não são ruins. E elas têm um papel secundário, elas também agem como espiãs. Devo lembrar que todas as irmãs, mesmo as que não têm um papel necessariamente bélico, sabem lutar. E existem forças especiais da Ordo Famulus que elas fazem o quê? Elas são agentes, elas eliminam ameaças antes disso começar. Digamos que tem ali um culto que está tentando se infiltrar nos nobres para derrubar um planeta. Elas descobrem o culto, matam todo mundo, acabou com o negócio, acabou a heresia antes de começar. Um culto Genestealer está tentando se colocar num planeta, elas vão atrás, investigam, descobrem e matam. Elas são ativas para eliminar ameaças imperiais. Então, já teve vários e vários milhares de cultos que elas eliminaram. E em si, elas representam estabilidade, melhora da qualidade de vida, garantia da fidelidade dos nobres e uma espionagem da Eclesiarque nos lugares altos, porque eles sabem o que está acontecendo, e quando, no caso, a Eclesiarque tem um contato muito próximo com a Ordo Heréticos da Inquisição, e muitas vezes elas agem para Ordo Heréticos diretamente, alimentando eles com informações e conhecimento para caso necessário intervir. Então elas são úteis. Não pense que elas são só bajuladoras e que vivem a vida boa. Elas realmente são espiões, agentes secretos e muito, muito mais. Falando em outras das ordens maiores, por que a ordem maior? Porque tem um monte delas por aí. Em geral, a gente não sabe ao certo quanto das irmãs tem, mas elas não têm o mesmo limite do Codex Astarte, então tipo, elas podem ter teoricamente infinita, e essas ordens aqui tem várias e várias mesmo, e elas não são consideradas na ordem militar, então a gente não considera elas como irmã de batalha propriamente dita, mas elas podem sim eliminar uma ameaça. Agora, uma que eu não consideraria que conseguiria eliminar uma ameaça, a Ordem Diálogos. A Ordem Diálogos, honestamente, eu acho a mais chata, porque elas são as bibliotecárias. O quê? Sim, no 40.000, cara, tem muito conhecimento que é proibido, tu não pode saber. Por quê? Porque é de fonte alienígena, porque a gente não sabe se é um tipo de heresia tecnológica, a gente não sabe se quem fez estava influenciado pelo caos, e muitos textos são em línguas difíceis de entender. Nem tudo é escrito na língua oficial, que é alto-gótico. Cada planeta tem dialetos diferentes, alguns planetas têm línguas diferentes, e tanto escritas quanto faladas. Então é necessário alguém para traduzir e entender tantas linguagens e diferentes formas de comunicação, tanto entre o ser humano quanto em alienígena. Tu já viu um orc falar? Tu consegue entender um orc falando? Eu não entendo um orc falando, ela entende. No caso, a Ordem Diálogos, elas agem geralmente diretamente para inquisitores e agentes imperiais para traduzir textos, traduzir mensagens de Vox, traduzir e avaliar se um texto é herético ou não. Porque assim, se eu e você ler um texto herético, nós podemos virar um agente caótico. Se uma dessas ler um texto herético, ela vai dizer heresia, pegar um isqueirinho, tacar fogo, queimar e esquecer que já leu aquilo ali, porque ela tem um treinamento e uma fé incrível no Deus Imperador que protege ela da corrupção caótica. Então é o jeito mais seguro de traduzir textos e coisas que tu acha que pode ter influência caótica.
Além de que elas realmente são fiéis ao extremo, ao Deus Imperador, e assim a Inquisição então utiliza elas como tradutoras e não tem como eu dizer o quão importante é isso aí, porque além de traduzir, elas também mantêm um histórico inteiro da eclesiarque, dos relatos, dos feitos, de todos os mártires, todos os santos. Elas têm cofres gigantes com livros, textos e coisas assim, que, cara, tem que ser uma delas pra saber isso aí, porque, primeiro, porque o conhecimento é proibido, então de fora tu não vai ler. Não sei se tu já leu aquele livro, Em Nome da Rosa, Biblioteca Proibida, mesma coisa, mesmo conceito, só que no futuro não mudou nada, e elas continuam fazendo isso, cuidando do conhecimento, porque o conhecimento na mão daqueles que não estão preparados para recebê-lo pode ser perigoso, mas no futuro elas são necessárias. Existem algumas delas que sabem mais de 100 línguas, cara, é incrível. É porque elas vivem a vida inteira treinando e conhecendo isso aí. Elas usam alguns aparatos mecânicos para melhorar a tradução e para poder falar em línguas diferentes. Então, tá numa batalha, tu precisa fazer uma oração antes da batalha para que os soldados saibam que sua morte será vista pelo Deus Imperador, só que eles falam em outra língua. Tu chama uma delas. Elas estão presentes em vários lugares do Império. Em muitas naves da Marinha também tu vai achar uma delas, porque elas têm cofres nas naves onde elas mantêm os livros. E elas também, caso necessário, fazer uma transmissão ou receber uma transmissão e a pessoa não entende a língua, tem que ter uma tradutora. Muito importantes para o funcionamento do Império como um todo. Eu sei que vocês gostam das coisas do dia a dia do Império, por isso que eu também estou trazendo aqui. E as ordens hospitalar, isso aqui, cara, que eu estou falando, as ordens majores são o todo, mas cada uma dessas ordens tem várias subdivisões. Eu não vou ficar falando de cada uma, porque é um assunto muito longo e não dá para entrar em todas, Gigri, profundamente, Gigri. Ok. As ordens hospitalar, elas são o que o nome já diz, elas representam hospitais de caridade, elas trazem a medicina, aqueles mundos esquecidos, abandonados, ou aqueles mundos simplesmente que não têm infraestrutura para isso. Então, para a população pobre e desamparada do Império, as irmãs das ordens hospitalar são santas, cara. Eles veem elas como heróis, e elas são mesmo, porque elas passam a vida levando curas, levando ajuda, levando condições de saúde melhor para aqueles cantos do Império onde a administração tá tão grande que não consegue mais enxergar. Então, elas fazem um serviço de caridade fenomenal, claro, quando necessário. Elas também podem conceder a misericórdia do Imperador, que é, digamos, tem uma pessoa ali que está sendo possuída por uma criatura do imaterial, não tem cura isso aí, cara. A única cura é uma pistola de bolter bem dada na cabeça e queimar o corpo depois, para garantir que não vai voltar, e elas fazem isso quando necessário. Elas são muito frequentes em campos de batalha, por quê? Elas usam armaduras de combate, elas são treinadas em batalha. Então, se tu quer ter um médico de campo, ela vai fazer isso. Elas vão ajudar os feridos, vão retirar os feridos do campo de batalha, vão estabilizar a condição da pessoa para que ela possa lutar outro dia. Então, para um soldado da guarda que tá ali morrendo, ver uma dessas vindo assim, brilhando, cara, ajudando, te salvando, não tem, a tua fé no Deus Imperador e no Império, fica infinita, e que tu sabe que tu tá sendo observado e protegido. Isso é um boost na moral dos soldados que tu não tem noção. A maioria dos comandantes imperiais gosta que elas estejam por perto. Por quê? Porque os soldados ficam bem mais felizes, sabendo que, se tu ficar
traçalhado no campo de batalha, talvez tenha uma chance de voltar inteiro, só que agora acendido, em vez daquele braço fraco de carne, tu vai ter um braço muito mais forte de metal, cortesia dos adeptos mecânicos. Claro, vai descontar do teu salário pro resto da vida? Vai, mas agora tu acendeu um pouco mais perto do Omnissaia, agradeça ao mecânico, tudo bem, mas suporte de vida à parte. Além disso, elas também fazem outros serviços essenciais para as próprias irmãs de batalha da parte militar. Elas representam como se fossem os apotecários das irmãs de batalha. Elas vão ir para as lutas para resgatar as feridas, porque elas são muito valiosas para morrer. Elas também protegem contra infecções e pragas de Nurgle e outras coisas piores, utilizando a sua fé e lança-chamas para prevenir e espalhar a doença. Elas estão presentes em vários pontos importantes da sociedade em geral e dos campos de batalha do 40.000 e para uma irmã de batalha, elas costumam utilizar as armaduras mais pesadas. Por quê? Porque se ela se ferir, quem é que vai salvar ela? Então, tipo, a maioria das irmãs de batalha usa armaduras mais leves. Elas usam as armaduras mais bem protegidas, porque elas não podem morrer, né? Né? Então, em geral, para você, soldado da guarda, quando tem uma ordem hospitalar próximo, fique bem feliz e agradeça ao Deus Imperador por elas estarem aqui, sacrificando a vida em batalha por você. Aliás, arriscando a vida em batalha, porque ela não vai morrer, ela não pode morrer. E porque se ela morrer, acabou a chance dos feridos de sobreviver. Mas muito útil, médicas de campo, médicas de caridade estão por aí, império afora, ajudando a humanidade. Quis trazer aqui também, e elas são a segunda mais numerosa, perdendo apenas para as ordens militares. Agora sim, as ordens militares. As ordens militares da Irmã de Batalha são aquelas que a maioria das pessoas lembra primeiro. Por quê? Porque o jogo é de guerra? Sim, porque o jogo é de guerra. Então a primeira coisa que tu pensa é na parte militar, mas saiba que na parte civil elas também fazem importantíssimos trabalhos e existem ordens maiores e menores focadas exclusivamente nessa parte civil. Claro, se alguém vem tentar destruir os livros, roubar alguma coisa, ela vai matar. Óbvio, se ela vê um herético, ela vai queimar, independente de qual das ordens que ela é. Todas as irmãs sabem autodefesa e são muito fits, assim, tipo, elas são bodybuilder. Não, nem todas são bodybuilder, mas todas elas têm um condicionamento físico incrível e todas elas têm treinamento em luta, tanto mano a mano quanto a longa distância. Muito cuidado quando alguém tá falando blasfêmia do Big E perto de uma dessa. E as ordens militares, essas aqui tem algumas especiais. 6 delas são consideradas ordens maiores dentro das ordens militares. Então acho que a gente tem que falar de cada uma delas. Vamos começar com a Ordem da Rosa Sangrenta. A Ordem da Rosa Sangrenta, o que é? É uma das ordens militares que foi fundada no milênio 38 em homenagem a uma das santas que acompanhou Alicia Dominica na sua entrevista? Não, no seu papo cabeça? Não, na sua visão e ascensão perante o Deus Imperador. No caso, a Santa Mina. Todas aquelas que participaram do contato da Alicia Dominica com o Imperador viraram santas, algumas em vida, outras depois da morte. Independente, todas elas viraram santas. E a Santa Mina, ela morreu assassinada. Eu também não disse isso, né? Mas praticamente todas elas morreram de forma brutal, tá? Não queria dizer nada, mas não é muito saudável isso aí. E todas elas foram brutalmente executadas de um jeito ou de outro. Algumas por inimigos do Império, outras por inimigos dentro do Império. E
a Santa Mina, ela foi assassinada, mas não antes de derrotar 20 dos seus assassinos. Então 20 pessoas, mais de 20 pessoas tentaram matar ela. Ela conseguiu derrotar 20 dos assassinos, mas infelizmente ela morreu. E ela era considerada a mais hábil e agressiva das lutadoras, junto com a Alicia. E ela, o que ela fazia? Ela tinha um mantra, que é a raiva e o ódio contra aquilo que é impuro, o herético, o alienígena e o mutante, tinha que ser guardada. E quando tu via um herético, um alienígena ou um mutante, tu tem que soltar a raiva e mostrar o que o imperador queria ver, que é o que tá dentro dessas coisas, preferencialmente com uma espada motosserra. Então, elas lutam com ódio, com uma raiva no mano a mano. Elas gostam de ficar perto da explosão de sangue. Alguns diriam, tô sentindo um certo berserker de Khorne. Mas aí, calma, senhor herético do caos, antes de falar bobagem das irmãs, saiba que elas conseguem manter a sua raiva sobre controle. Angron nesse momento foi servido e não acabou pra ti, Angron. Elas vão acabar com toda a tua carreira porque elas sabem controlar a raiva. Assim, elas não caem em tentação da sede de sangue, e a armadura delas representa o sangue dos inimigos que elas matam. Então elas usam armadura em vermelho vivo, até pra não precisar ficar limpando toda a vida. E as capas delas geralmente é em preto por lado de fora e branco pelo lado de dentro. E elas gostam de lutar de perto e usar pistolas bolter ou armas bolter e espadas motosserra. Por que não, né? Porque massa, simplesmente é massa. Então, a Rosa Sangrenta faz jus ao nome e elas usam a raiva como arma. Beleza. A próxima das ordens maiores, a ordem da nossa Dama Mártire. Essa aqui, até no episódio passado, em um dos comentários sobre as irmãs de batalha, alguém perguntou por que elas usam o cabelo branco, ou que eu não falei o porquê que elas usam o cabelo branco. Aí que tá, nem todas usam o cabelo branco. As da ordem da nossa Dama Mártire, essas aqui usam o cabelo branco porque elas querem representar a pureza da Santa Alicia Dominica, que depois que ela falou com o Deus Imperador, o cabelo dela se transformou em branco. Então, algumas dessa ordem também, nem todas, mas a maioria, pinta o cabelo de branco para representar um desejo de ser parecida e seguir os passos e o caminho das Santas Imperiais. Até falando em Santa Imperial, a Santa Celestine, a mais famosa das Santas Imperiais hoje, é dessa ordem. E elas lutaram na Guerra do Armagedon, e na época da Guerra do Armagedon, a vestimenta delas era diferente, e depois da guerra, elas colocaram o vermelho nos detalhes das suas roupas para representar as irmãs que morreram em Armagedon. Achei um detalhe legal, achei uma coisa boa, eu gosto quando a história faz sentido, e nesse caso aqui, fez bastante sentido. E elas têm um leve, alguns diriam defeito, outros diriam qualidade. Se você é de Krieg, você vai adorar elas, porque elas têm um culto ao sacrifício. Elas acreditam que o maior jeito de tu louvar o Deus Imperador é tu entregar a tua vida em luta pela humanidade. Lindo, maravilhoso, isso aí, corretíssimo. Então elas vão às vezes parecer até suicidas e vão lutar contra inimigos muitas vezes muito mais numerosos e fortes, sem hesitar, sem ter medo de morrer. E várias vezes já aconteceu da Administratum considerar uma guerra perdida ou considerar que uma batalha era impossível e elas saírem vivas do outro lado e derrotar o inimigo. Por quê?
Porque a matemática é fria e calculista, mas tu não consegue medir a força da fé dessas mulheres e a força da sua determinação pelo Deus Imperador, e elas não vão parar até que todos os inimigos da humanidade sejam derrotados. Falando em inimigos maiores da humanidade, a santa que foi fundada essa ordem por foi a Santa Catarine, e a Santa Catarine foi morta pelas malditas bruxas Eldar, malditos elfos espaciais. Por isso que a gente não pode ter nada legal, porque vem um elfo espacial e destrói. Vai a merda, elfo espacial. Pronto, só queria fazer esse adendo, vamos continuar. A Ordem do Coração Valoroso. Esse aqui eu tenho que considerar que eu acho que é uma das armaduras mais bonitas das Irmãs de Batalha, porque ficam os detalhes legais, e elas são uma das originais, e elas representam uma homenagem a Santa Lúcia, uma das companheiras que participou junto com a Alicia, todas elas na verdade. E o que aconteceu com a Lúcia? Porque todas elas morreram de um jeito meio brutal. A Lúcia, cara, ela foi sequestrada e torturada por pessoas que eram fanáticas pelo Goge Van Dyer depois que as irmãs mataram ele. Então, ela foi torturada brutalmente e o seu corpo, destruído. Mas não se preocupe, todos, 100% dos heréticos envolvidos com isso foram capturados e trazidos à justiça pelas Irmãs da Ordem do Coração Valoroso. Como assim? Elas chamaram a ajuda das Irmãs Hospitalar, elas mataram esses heréticos, não uma, não duas, mas várias vezes elas matavam. As Irmãs da Hospitalar ressuscitavam, depois que o quadro era estabilizado e a pessoa se recuperava, ela matava de novo, depois eles estabilizavam, faziam voltar e matavam outra vez. Eles foram torturados tanto, que se os heréticos soubessem o quanto tu vai sofrer na mão dessas mulheres, tu não ia ser herético em primeiro lugar. Elas costumam usar armas pesadas também, muito massa, e elas têm algumas táticas com blindados. E elas utilizam também blindados com lançadores de mísseis para fazer ataques antes de atacar um ponto inimigo. Então elas fazem uma barragem de míssil e depois elas atacam. Muito útil, muito taticamente perfeito. São legais, eu gosto. Eu admito que é uma das que eu mais gosto. E a armadura delas é preta com linhas brancas e detalhes em vermelho. E uma coisa, os corações na armadura delas tem que ser em vermelho, porque representa o sacrifício e a eclesiarquia. Então é a única coisa que tem que ser, é o coração na armadura delas, é obrigatório ser vermelho. O resto pode pintar mais ou menos como tu quer, mas acho bonito, acho legal o estilo de armadura dessas aqui. E falando agora na próxima ordem maior, a Ordem da Rosa Sagrada. Por que eu tô fazendo meio rápido? Porque, cara, como eu falei, é muita ordem. Se eu ficar um por um aqui falando de tudo, são páginas e páginas de lore cada uma delas. Eu resumi os fatos mais interessantes. Não vou falar aqui de batalhas específicas uma a uma, mas eu trouxe o que diferencia uma da outra para te entender o porquê que existem essas 6 ordens maiores. A Ordem da Rosa Sagrada foi fundada também um pouco mais tarde, porque em geral todas as ordens militares principais aqui que eu tô falando, 4 delas foram fundadas no milênio 36, logo depois do início das Irmãs de Batalha. Mais 2 foram fundadas no milênio 38, quando foi aumentado elas para representar as outras santas que foram juntos com a Alicia Dominica. E essa aqui foi uma homenagem à Arabella. A Arabella é interessante porque ela foi a última a sumir. Peraí, tu não falou que todas morreram? Então,
agora ela já deve estar morta, né? Pô, faz muito, muito tempo. Mas ela nunca foi achada. A Arabella, ela era a mais ponderada, a mais calma e a mais, tipo, decisiva, assim, tipo, ela tomava uma decisão e era autoconfiante. E ela foi a última a sumir. Todas as outras morreram, ela não, ela desapareceu, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com ela. Será que o Vegeta e a Khan deu uma carona pra ela e os dois estão tipo viajando no universo? Não sei. Será que ela foi presa por um certo Necron que gosta de manter as coisas em estase só pra dizer que tem? Possível, não sei o que aconteceu necessariamente com ela, mas ela nunca foi encontrada, só acharam uma manopla e um símbolo da rosa na manopla, então por isso que o nome da ordem é a Ordem da Rosa Sagrada, por causa dessa manopla com a rosa que foi encontrada. E no caso, elas fazem meio que tipo uma idolatria da Arabella e elas acham que tipo, elas têm que ser também calmas, ponderadas e usar a cabeça. Por isso, elas são, acho que a mais inteligente, né, das irmãs de batalha, enquanto as outras tipo, vão loucamente se matando, elas não, opa, a gente vai se sacrificar pelo Deus Imperador, a gente não tem medo, mas será que a gente não pode primeiro pousar, em vez de no meio da batalha onde o inimigo tem força antiaérea, num ponto ao redor do inimigo e depois cercar ele, para que as nossas irmãs de batalha lutem no campo onde elas são mais efetivas? Sim, elas utilizam táticas, elas utilizam granadas para abrir um ambiente antes de invadir, elas utilizam espadas de energia para cortar a armadura, elas utilizam armas de melta, já que elas têm preferência de uma média, curta distância. A arma melta tipo, é uma arma que não tem tanto alcance, mas tipo, ela derrete a armadura absurdamente bem, e elas conseguem então ter eficiência em quase todas as distâncias de combate, e elas utilizam uma armadura branca com tecidos escuros e contornos em vermelhos. As armas delas geralmente são pintadas em vermelho, assim tu consegue diferenciar elas melhores, e elas são da ordem militar, eu acho que a mais profissional. E, cara, quando elas marcham tipo em união, assim, tipo, elas são muito, muito certinhas. Cada regimento sabe o que tem que fazer, cada esquadrão sabe o que tem que fazer. Elas são muito coordenadas, elas têm uma disciplina militar e marcial incrível. Acho que das irmãs de batalha, elas são as mais, tipo, eficientes como uma unidade completa. Como guerreira individual, aí é discutível, porque tipo, cada um por si, mas como uma unidade, eu acho que elas são as melhores. Ah, e outra coisa que eu quis trazer aqui, eu acho que fica bonito, cara, eu tava em dúvida. Quando eu olhei as miniaturas delas, eu achei estranho, mas quanto mais eu olho, mais eu acho legal. E eu acho que fica um padrão de pintura bonito. É porque é uns detalhes em vermelho vivo, com os tons mais escuros no meio das roupas, e as armaduras em branco para dar um contraste. Cara, até que fica bonito, tá? É difícil de pintar, acho que é um dos exércitos mais difíceis de pintar as irmãs de batalha, porque é cheio de detalhezinho, é cheio de pontinha, tipo, cada uma das ordens, tipo, ao redor das roupas delas tem uma linha, não sei se tu percebe que todas elas têm detalhes, tem que pintar esse detalhe numa cor diferente. Eu jamais faria isso, eu não tenho capacidade nenhuma para isso. Mas acho incrível quem consegue, e só considero que fica bonito mesmo. E assim, eu acho que tipo numa escala de 0 a 10 seria um 7.5 de 10. Já vi cores mais legal pra pintar armadura, mas fica legal também. E agora a ordem do Ebon Cálice, o cálice de ébano. Meus amigos, essa aqui tem uma história um pouquinho mais profunda. Ela foi feita na fundação original, lá no milênio 36, e ela representa a própria Santa Alicia Dominica. E a Alicia ficou liderando essa ordem por uns bons 300, 400 anos até ela ser morta. Em batalha ela morreu lutando, e elas utilizam
as roupas originais, as roupas iniciais das Irmãs de Batalha, quando elas ainda viviam num planetinha agrícola de San Leon, e elas depois foram recrutadas pelo Goji, tipo, armadas com armaduras de energia, armas melhores. Elas continuam usando a mesma roupa, elas não mudaram nada, elas só mudaram o símbolo. O símbolo é um graal flamejante. E aí que tá o interessante delas, porque em geral elas não são interessantes, elas são tipo ultramarines e as soldados de Cadia, elas são o padrão regular, o padrão básico das Irmãs de Batalha, são elas. Então elas são tipo os mais sem sal, assim a gente diz, os vanilla, os tipo basiquinho. Mas a história delas é legal. E o que é legal na história? É que elas têm um cálice, um graal de pedra escura que representa a comunhão da Alicia com o Imperador. E esse graal ela usava na mão quando ela lutava. E o que ele faz? O que ele é? Ninguém sabe. Qualquer um que tenta relatar ou escrever ou falar alguma coisa sobre esse graal, elas perseguem e eliminam e queimam a pessoa como herético. Ninguém sabe o que esse graal faz, ninguém sabe, tipo, fora delas, o que é esse símbolo e artefato da Santa, mas elas sabem. E o símbolo real delas não é só um cálice pegando fogo. O símbolo de verdade é uma caveira dentro do cálice. E isso simboliza alguma coisa com o Imperador. Mas o quê? O que? Nós infelizmente não sabemos, mas como elas são todo um negócio tipo de simbolismo religioso e coisa assim, é porque a Santa viu a verdade. Ela teve um relato do Deus Imperador, não do corpo do Imperador que estava ali, mas sim de algo extra, algo a mais que entrou em contato com ela, porque o Imperador que está no trono dourado e o Deus Imperador que as pessoas acreditam provavelmente são entidades diferentes ou são parte de um todo, mas isso só o tempo dirá. E é heresia a gente falar sobre isso, então heresia que não, vamos pra frente. E um detalhe, as roupas delas, elas são um padrão básico, que é o que? Armadura preta, roupa branca e detalhes em vermelho. Esse é o padrão original das Irmãs de Batalha e a Ordem do Ebon Kyles usa até hoje. E agora, a última das ordens militares maiores, a Ordem of the Argent Shroud, que uma tradução literal seria a Ordem do Sudário Prateado. O que é sudário? Sudário é tipo um tecido sagrado, entendeu? O que acontece? Explico isso aí. Ela foi fundada numa das originais em homenagem a Santa Silvana. A Santa Silvana fez muitos milagres em vida, ela foi canonizada em vida, porém ela foi assassinada por um assassino imperial. Por quê? Porque, tipo, as pessoas viam ela com inveja e muita gente, tipo, tinha ódio delas, porque quando veio as Irmãs de Batalha, meio que elas tiraram o poder de muita gente, tipo, a ordem do Império de Poder foi bem chacoalhada, e algumas pessoas tinham um certo ódio delas, e uma acabou tendo ódio suficiente para contratar um assassino imperial, e no caso o assassino eliminou a Silvana. O corpo dela desapareceu e os restos dela até hoje não sabem onde é que estão, mas ela foi canonizada também. E no milênio 42, agora recentemente na história do 40.000, elas tinham sido ditas como extintas, elas desapareceram. Por quê? Quando o caos abriu a galáxia no meio, praticamente elas foram envelopadas pelo caos, mundos inteiros delas tipo, foram sugados. É que assim, não é que o mundo é dela, mas os mundos aonde elas tinham os conventos que elas recrutavam foram sugados. Então, achavas que, tipo, perdeu-se totalmente o contato com elas, e achava que, tipo, não tinha mais nenhuma viva. Porém,
apesar de cercada pelo caos, apesar de sitiada por forças inimigas, apesar de estar num dos locais mais perigosos da galáxia no momento, elas não só sobreviveram, como elas estão contra-atacando. O quê? Sim, elas estão puxando o caos de volta. Elas perderam vários mundos, perderam vários focos de recrutamento e suprimento, mas elas não deixaram de lutar nem um minuto. E isso também fala muito da doutrina delas. Elas não são nem um pouquinho defensivas, elas gostam de partir pro ataque, e elas adoram fazer ataques relâmpagos, tipo atacar num ponto e desaparecer, atacar em outro ponto e desaparecer, atacar atrás das linhas inimigas, cercar o inimigo e matar todo mundo. Elas são muito rápidas, elas são a velocidade, no caso aqui das irmãs de batalha, e a agressividade. E elas acreditam que tipo, tu não tem que perder teu tempo só rezando, tu tem que fazer coisas para demonstrar a fé no Deus Imperador, porque quando tu age pro bem da humanidade, é que tu tá demonstrando que a tua fé é verdadeira. Muito bonito isso também. E elas usam, acho que as armaduras que eu considero a mais bonita, porque eu gosto de prata, e a armadura delas é toda prateada, com detalhes em branco e vermelho, que dá um contraste muito bonito. Eu acho que, tipo, das pinturas aqui, foi a que eu mais gostei, e é a que é mais legal de ver, assim, no olho, porque, tipo, tem uns contrastes que às vezes dói no olho. Esse aqui fica estiloso e muito bonito. Parabéns, parabéns para as irmãs. Continuem matando e queimando heréticos em nome do Big E. Mas, meus amigos, eu sei que o episódio de hoje foi um pouco maçante. Por quê? Porque é decoreba. As coisas das irmãs são decoreba. Por isso que eu enrolei para trazer para vocês. Porque é um monte de detalhezinho, nomezinho, planetinha. É muita coisa. Então eu resumi e condensei o máximo que eu pude. Existem também um monte de ordens menores. E algumas são interessantes. Mas nenhuma assim para um vídeo específico delas. Então, por hoje chega, por hoje deu, acho que tá bom. Lembrem-se de fazer suas orações ao Big E, senão as irmãs vão te punir. E lembre-se também que o melhor jeito de demonstrar o seu amor ao Deus Imperador é queimando os inimigos da humanidade. Ah, um adendo para os orcs aqui da plateia: elas gostam de usar armas combinadas. Por Gork Mork, elas são humanas inteligentes? Sim, elas usam armas combinadas, porque para que tu pode ter uma arma Melta, ou uma arma Plasma, ou uma arma Bolter, se tu pode juntar isso aí num artefato lindo de destruição de heréticos? Maravilha, lindo, lindo, lindo. Elas realmente sabem levar o poder de fogo superior aos inimigos do Imperador. Tudo de bom, e o Imperador protege.